E aí, pessoal, na aula passada a gente aprendeu o que era o modelo orbital e como o modelo orbital influenciou no diagrama de Linus-Pauling, na distribuição eletrônica. Hoje nós vamos aprender as características da distribuição eletrônica, ver como se faz uma distribuição eletrônica para átomos neutros, cátions e ânions, entender que alguns elementos fogem à regra de distribuição teórica do diagrama de Linus-Pauling e entender o fenômeno de paramagnetismo e diamagnetismo. Então, pessoal, quando nós aprendemos a fazer o diagrama de Linus-Pauling, esse diagrama ele tem uma importância muito grande, principalmente para determinar as características de um átomo, já que nós sabemos que todas as propriedades químicas de um determinado átomo estão diretamente relacionadas com a sua configuração eletrônica. Quando nós falamos de configuração eletrônica, é justamente a distribuição de elétrons naquele diagrama e quantos elétrons você passa a ter na camada de valência. É isso que a gente vai tratar como sendo configuração eletrônica. No entanto, a gente sabe que alguns átomos podem não ter uma distribuição seguindo essa sequência do diagrama de Linus-Pauling. É o que acontece com o caso D4 e D9. Vamos entender como se faz a distribuição, primeiro, eletrônica, de um átomo neutro e de um íon, e depois vamos aprender o que é o caso D4 e D9. Veja esses dois vídeos. A presença ou não de elétrons desemparelhados na configuração eletrônica pode dar ao átomo a característica de ser atraído por um campo magnético ou repelido. No caso do níquel, que tem a distribuição terminando em 3d8, nós notamos que existe nessa configuração a presença de dois singletos. O singleto é um elétron que não consegue anular o campo eletromagnético, já que está girando apenas num sentido. Portanto, os átomos que apresentam o singleto são atraídos para o campo magnético, chamado de paramagnéticos. Já na configuração do cálcio, notamos que toda a distribuição é uma configuração cheia, não apresentando nenhum singleto. Ora, se o elétron está na forma de dupleto, quer dizer que cada elétron anula o campo magnético gerado pelo outro elétron. Com isso, o elemento cálcio é repelido pelo campo magnético e, portanto, sendo considerado diamagnético. Pessoal, lembrando que para fazer a distribuição eletrônica, eu preciso assistir a aula anterior e aprender a fazer o diagrama de Linus-Pauling, tá? Vamos lá. Primeiramente, esse átomo de alumínio, vocês percebem que não tem nenhuma carga aqui em cima, ou seja, está zero. Então, quer dizer que é um átomo neutro. Se é um átomo neutro, quer dizer que se eu tenho aqui 13 prótons, escrito bem aqui, que é o número atômico, 13 prótons, eu também terei 13 elétrons. Vamos distribuir esses 13 elétrons lá no diagrama de Linus-Pauling. 1s2, acompanha. 2s2, 2p6, aqui já está dando 10 elétrons. Quem vem depois de 2p6 no diagrama? É o 3s2. Só que na hora que eu coloco o 3s2 já está dando 12, certo? O próximo subnível seria o 3p, que comporta 6 elétrons. Só que se eu colocar os 6 elétrons, vai dar 18. E eu quero que dê apenas 13. Como já tem 12, e só falta 1, eu boto apenas aquilo que falta para completar. Então, veja que essa última camada é chamada de camada de valência. E a camada de valência, eu estou com 3 elétrons, sendo que eu tenho um dos subníveis incompleto. Veja, essa configuração que não está cheia porque se fosse cheia, aqui seria 3s2, 3p6. Então, é uma configuração que não está cheia, está incompleta. Toda vez que a minha configuração está incompleta, eu vou ter na distribuição a presença de singletos. Perceba aqui, ó, 3s tem 2 elétrons, certo? E o subnível 3p, que contém 3 orbitais, tem apenas um elétron. Então, perceba que há a presença desse singleto. E como vimos na aula, toda vez que um átomo tem singleto na sua distribuição, o momento magnético não é cancelado, ou seja, eu tenho aqui um par de elétrons que se cancela, né? Os vetores estão se cancelando, no entanto, um dos elétrons não tem nenhum outro elétron cancelando o seu spin. Então, isso gera um pequeno campo magnético, um momento magnético, e, portanto, esse alumínio ele gera, sim, uma interação com o campo. Consequentemente, nós dizemos que ele tem uma pequena interação, ou seja, ele é paramagnético, certo? Então, por que ele é paramagnético? Porque ele possui aí singleto. Então, se ele possui singleto, ele é paramagnético.
Muito bem. Agora, o alumínio 3+, e aqui mora o perigo no ensino médio, porque no caso dos elementos representativos, como os elétrons incompletos estão na última camada, eu posso tranquilamente pegar aqui 13 prótons, que tem 13 elétrons. Aqui está dizendo que eu perdi 3. Aí eu posso fazer 13 menos 3, que dão 10 elétrons. Mas eu só posso fazer isso, pessoal, porque o elemento é representativo. E, consequentemente, a última camada que eu vou escrever na distribuição eletrônica é a camada de valência. Então, coincide a camada de valência de ser também o subnível de maior energia. Porque perceba uma coisa, quando você está fazendo a distribuição eletrônica, você está fazendo a ordem crescente de energia. Então, quando eu preenchi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, o que a gente conclui? Que esse 3p1 aqui, ó, está sendo para a gente o orbital de maior energia, porque foi o último que foi escrito, mas ele está também na camada de valência. Então, nós dizemos que aqui nesse orbital 3p, encontra-se um elétron, esse último elétron que você está escrevendo, ele diferencia o alumínio, que é número atômico 13, do próximo elemento, que é o número atômico 14, que é o silício. No caso, por exemplo, se você pegar o alumínio, que é 13, e fizer a distribuição do silício, que é 14, você já vai ter aqui mais um elétron. O outro elemento, no caso o silício, ele teria bem aqui, ó, um elétron a mais, certo? Então, nós dizemos que esse último elétron que a gente preenche, ele é o elétron diferenciador, tá? Esse elétron que está assinalado de vermelho, ele é chamado de elétron diferenciador ou elétron de diferenciação. Agora, o elétron diferenciador não é o elétron de valência. Elétron de valência é o elétron que está na última camada, é o último elétron da última camada. Mas como o elemento é representativo, é da antiga família A, que nós chamávamos, toda vez que termina em subnível S ou subnível P, nós dizemos que o elemento é representativo. E toda vez que o elemento é representativo, quer dizer que o elétron de diferenciação ele vai coincidir com o elétron periférico. Ele vai coincidir com o elétron periférico. Então, consequentemente, toda vez que terminar em S ou em P, o último elétron que você escreve, que é o elétron de maior energia, que é o elétron diferenciador, ele também é o elétron mais externo, é o elétron periférico. Portanto, eu posso fazer essa continha de subtrair 13 menos 3, que vai dar certo. Porque eu vou estar justamente tirando esses 3 elétrons aqui, ó, que estão na camada de valência. Então, consequentemente, quando eu for escrever agora a nova configuração, eu vou ter aqui a nova configuração sendo como 1s2, 2s2, 2p6. Perceba agora que a minha camada de valência ela está com 8 elétrons. Justamente porque o alumínio vira um íon para adquirir o octeto, para adquirir estabilidade. Mas perceba agora que a minha configuração ficou cheia. Ó, 2s2 e agora o subnível 2p com quantos elétrons? Com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se a configuração é cheia, nós dizemos que ele é diamagnético, ele repele o campo magnético. Certo? Ele não tem atração pelo campo, já que cada elétron está anulando o spin magnético, né, a rotação do outro elétron. Então não está tendo uma resultante magnética, não está tendo momento magnético. Certo, pessoal? Já quando eu sou ânion, como os ânions em geral são ametais e os ametais são elementos representativos, sempre essa carga que vai estar aqui em cima, pessoal, é o que falta para completar a camada de valência. Marlos, não entendi. Eu poderia aqui somar direto, pessoal, ó, somar direto, porque vamos lá, suponha que não tivesse essa carga 2-. Como é que eu ia distribuir 16 elétrons? Eu ia distribuir 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12, 3p4. Você percebe que aqui, ó, na camada de valência, está faltando exatamente 2 elétrons para completar o p6? Então, toda vez que eu sou um ânion, eu não preciso me preocupar da onde eu vou tirar o elétron, como eu faço no cátion. Da onde eu vou botar o elétron, eu não preciso. Porque todo ânion é um ametal e todo ânion completa sempre a camada de valência para ter o octeto.
Consequentemente, ou eu faço assim e depois eu digo, olha, eu vou adicionar 2 bem aqui, aí vai ficar 6. Ou não, ou como é que eu faço? Eu somo 16 mais 2, aonde eu já vou ter aqui 18 elétrons, lembrando que eu só posso fazer isso para ânion, tá certo? E aí eu vou fazer a distribuição, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então perceba aqui a camada de valência, 3p4 não, desculpa, 3p6. Perceba agora a camada de valência, e a camada de valência agora está com 8 elétrons, configuração cheia. Então, Marlos, quer dizer que todo ânion, ele é o quê, pessoal? Todo ânion, ele é diamagnético, porque todo ânion, ele vai ter a camada de valência com octeto. Perceba isso? Os cátions não, a gente vai ver daqui a pouco que existem algumas exceções onde eu posso ter um cátion, principalmente se for elemento de transição, que ele pode ser tanto paramagnético como ele pode ter um cátion diamagnético. Mas no caso dos ânions, não. Sempre um ânion, ele vai assumir o octeto, ele vai assumir configuração cheia e, portanto, ele vai ser considerado diamagnético, tá certo? Bom, agora vamos fazer aqui elemento de transição. Pessoal, aqui eu tenho ferro e aqui é uma coisa interessante. Eu vou colocar aqui o ferro com carga 2+, e aqui eu vou colocar o ferro com carga 3+, porque a gente vai diferenciar essa questão que eu acabei de falar. Então, primeiramente, vamos fazer a distribuição do ferro neutro, 26. Então, eu teria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aqui já está dando 18, 4s2, deu 20. 20. Para 26, faltam 6. Quem vem depois de 4s2 no diagrama é 3d10. Só que se eu botar 10, vai passar de 26, certo? Vai dar 30. Como já tem 20, para 26 faltam 6. Bom, pessoal, bem aqui já mora uma coisa interessante, olha. Aqui eu tenho o último orbital escrito, que é o mais energético. Tudo bem? Esse aqui é o mais energético. E o mais energético contém o quê? O eletrodiferenciador. Ou diferenciação. Ou diferenciador, como a gente vai encontrar nas provas, ó. Diferenciador. Então eu tenho sempre o último que tu escreve é o elétron mais energético, também chamado de eletrodiferenciador. No entanto, vocês estão percebendo que bem aqui eu tenho a última camada, ó, 4s2. E essa camada 4s2 encontra-se o quê? O elétron mais externo, tá? O elétron mais externo. Ou seja, o elétron que está mais longe do núcleo. E, portanto, eu chamo esse elétron de elétron periférico. Periférico. Então, perceba que quando o elemento termina em D ou F, vai ter uma diferença entre o eletroenergético e o eletrodiferenciador. É aqui que mora o perigo. Porque perceba que o ferro, que tem uma distribuição terminando em 3d6, eu não vou retirar os elétrons do 3d6. Eu primeiro tenho que tirar os elétrons da camada de valência, que no caso, a minha camada de valência aqui, meus amigos, é o 4s2. Então, se eu quiser tirar 2 elétrons, eu não posso pegar 26 e subtrair de 2 e botar 24. Porque eu estaria colocando, se eu botasse 24, ia terminar em 3d4. Então, eu estaria dizendo que eu estaria tirando o elétron do orbital mais energético. Só que se tira o elétron da camada de valência, o elétron ele sai da camada mais distante do núcleo, onde a energia para arrancar esse elétron é menor. Então, o que é que eu tenho que fazer? Como eu tenho que tirar 2 elétrons, ó, eu vou retirar esses 2 elétrons daqui, ó, da camada de valência. Quando eu tirar esses 2 elétrons, a camada de valência ali, ó, deixou de existir. Quem passa a ser agora a camada de valência? A terceira. Então, vamos reescrever agora o ferro com carga 2+, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, perceba que eu não tenho mais o 4s2, 3d6. Então, nesse caso aqui, o íon ferroso, que no caso seria esse Fe2+, ele está incompleto aqui no 3d6, concorda? Se ele está incompleto, então ele vai ter singleto. E se ele vai ter singleto, ele é o quê, pessoal? Paramagnético. Ele é paramagnético.
porque ele contém elétrons desemparelhados. E ele é um paramagnético tão acentuado, que a gente não comentou na explicação, mas lembra que o paramagnético ele pode ser ferromagnético. Tá? O que é um ferromagnético? É quando o número de singletos é muito alto. Se você distribuir 3d6, você vai ver que eu tenho aí uma quantidade de 4 eletrosingletos. Tá? Se eu colocar aqui 3d6, ó, só para você entender, ó, vou colocar bem aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. Eu tenho 1 elétron, 2 elétrons, 3, 4, 5, obedecendo a regra de Rand e o princípio da exclusão de Pauli, volta para o começo. 6. Ó, perceba que eu tenho aqui 4 singletos. Ó. 4 singletos. Certo? Então, quando o número de singletos é muito alto, você passa a ter aquela característica de quando você coloca um ímã, que você tira o ímã do metal, ele continua imantado, ele funciona como um novo ímã. Por quê? Porque esses elétrons singletos eles vão se alinhar ao campo magnético de tal maneira que ele gera um pequeno campo magnético também. Tá? Então, mesmo depois que você afasta o ímã, esse ferro continua imantado. Então, isso é um paramagnetismo. Então, na química, existe somente o quê? Diamagnético e paramagnético. Porque o ferromagnético e o ferrimagnético, que vocês vão ver na física, são nada mais do que paramagnéticos extremos. Né? Com muito paramagnetismo, ou seja, com muito elétron sobrando, muito elétron singleto. Agora, pessoal, para eu tirar 3 elétrons, você viu que eu já tirei 2 elétrons da camada de valência, né? Como é que eu vou tirar agora o terceiro elétron? De onde eu vou tirar? Perceba que a gente agora transformou essa camada 3 aqui todinha na camada de valência, certo? Porque quando eu tirei o 4s2, quem passou a ser agora a camada de valência? A terceira. Só que a terceira eu tenho 3s2, 3p6, 3d6. A gente vai tirar dessa terceira camada o orbital mais externo, que no caso o orbital mais externo é o 3d. Então eu vou tirar agora um elétron daqui, ó. Um elétron. Então como é que vai ficar a distribuição agora do ferro 3+? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Tá? Pessoal, vamos logo aprender uma coisa interessante. A gente costuma também, para resumir íons, a gente costuma reduzir essa configuração eletrônica no que nós chamamos de cerne. O que é uma configuração cerne? Cerne é o seguinte: vamos imaginar que o elemento hélio, que é o gás nobre, eu tenho o gás nobre hélio, eu tenho o gás nobre neônio, eu tenho o gás nobre argônio, eu tenho o gás nobre criptônio, xenônio e radônio. Presta atenção nesse macete. O hélio é o único gás nobre que não termina em P, ele termina em S, é um S2. Mas o neônio é o segundo gás nobre, ele é o segundo gás nobre, então ele tem que terminar em 2P6, certo? O argônio, na distribuição dele, termina em 3P6. O criptônio termina em 4P6. O xenônio termina em 5P6. E o radônio termina em 6P6. Certo? Então, quando eu quero reduzir a configuração eletrônica, eu vou até o máximo de P6 que eu tenho dentro da distribuição. Marlos, não entendi. Como assim? Olha, perceba que bem aqui, onde eu estou separando com traço, 1s2 seria o hélio. Se eu separar até 2p6, eu já tenho neônio. Se eu for até 3p6, eu já tenho argônio. Então, eu posso substituir toda essa distribuição que vai até 3p6, escrever cerne argônio, porque o argônio termina em 3p6, e aí eu continuo só com o que está sobrando aqui, ó, 3d5. Então, isso é uma forma muito simples de representar íons, principalmente íons de metal de transição, fazendo essa configuração chamada de configuração cerne. Tá? Então, quando vocês olharem em prova cerne, ele está justamente omitindo da distribuição, para ficar mais curto, a parte que corresponde a um gás nobre. Então, é só lembrar: hélio, 1s2, neônio, 2p6, argônio, 3p6, criptônio, 4p6, xenônio, 5p6, radônio, 6p6. Existe um caso particular de distribuição eletrônica que foge à regra do diagrama de Linus-Pauling. São elementos que terminam geralmente com 4 elétrons no subnível D ou 9 elétrons no subnível D. Não é o caso do níquel, número atômico 28, que apresenta 8 elétrons distribuídos no subnível 3D.
Mas o que interessa para a gente aqui é saber que há uma pequena diferença de energia entre o subnível 4s e o 3D. Os cientistas descobriram que quando o subnível 3D está completamente preenchido ou quando ele está semi-preenchido, ele tem uma alta estabilidade. Então pode acontecer de quando falta apenas um elétron para preencher o subnível D ou para semi-preencher o subnível D, esse elétron será promovido da camada de valência para esse subnível, de tal maneira que essa configuração teórica passa a ser trocada por uma configuração real, onde nós temos um elétron no subnível S e completaremos o D com 10. Resumindo, se na distribuição eletrônica nós tivermos um subnível NS2 terminando em D4, será automaticamente promovido o elétron do NS para o D para que fique D5, já que os cientistas concluíram que esse orbital D, quando está semi-preenchido, ou seja, com um elétron em cada orbital, ele também se torna muito estável. Então, sempre a distribuição real ficará S1D5. Outro caso é quando a distribuição termina em D9, ou seja, também haverá uma promoção do orbital S para que fique NS1 e no orbital D fique com 10 elétrons, assim também aumentando a estabilidade do átomo. Nós vamos entrar naqueles casos que nós vimos aí de exceção do caso D4 e D9. E isso vai gerar também uma exceção quanto ao caráter paramagnético e diamagnético do teu átomo. Presta atenção, vamos distribuir aqui o 24, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, já deu 20. Quem vem agora seria 3d10, mas eu não posso botar 10 que dá 30, eu vou botar 3d4. Pessoal, essa distribuição aqui é a distribuição teórica. Mas o que foi que nós aprendemos na aula de hoje? Que eu não posso fazer essa distribuição teórica, porque nós sabemos que quando eu tenho um subnível D, e eu tenho aqui os orbitais D, quando esse subnível D está semi-preenchido, o que é semi-preenchido? Preenchido pela metade, ele se torna altamente o que, pessoal? Estável. Então acaba que toda vez que falta apenas um elétron para você completar o subnível D ou semi-completar o subnível D, você vai tirar esse elétron da camada de valência. E tem pessoa que pensa assim, mas poxa, eu vou tirar um elétron da camada de valência e vou trazer para a camada anterior. Lembra que nós estamos falando de energia, tá? A camada aqui 4s tem menos energia que 3D. Então, na realidade, você está promovendo, porque nós estamos falando em termos de energia, não regredindo porque eu estou trazendo para a camada anterior. Mas em termos de energia, chama-se promoção. Então, eu estou promovendo esse elétron do 4s2 para o 3d4. Consequentemente, a configuração real ficaria como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Então veja que essa aqui é a configuração real para o átomo de cromo, certo? E isso vai interferir em quê? Vai interferir em íons quando a gente tiver diferença de carga. Nesse caso do cromo 2+, né, que é o cromoso, ele não vai interferir muito porque você vai ter que tirar 2 elétrons, né? Então, caso o aluno não soubesse que tem esse caso particular D4 e D9, e ele fosse tirar os 2 elétrons lá de cima, ó pessoal, lá de cima, terminaria em 3D4, né? E o aluno que fizesse a distribuição real, como ele tem que tirar 2 elétrons, ele tiraria um elétron daqui, e depois ele tiraria o outro elétron da onde? Daqui, que continuaria dando D4. Mas foi nesse caso particular do cromoso, porque a gente vai ver aqui mais na frente que vai ter uma exceção sim. Então o certo é, promova primeiro do S para o D, aí sim você tira o elétron, que no caso ficaria como a distribuição desse cara. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, não existe mais o 4s, porque eu tirei o elétron, e do 3D eu tirei um elétron, ficou 3d4. Então perceba como está incompleto, não está cheia a distribuição, ele é paramagnético, né? Ele é paramagnético. Tudo bem, pessoal? Bom, mas agora nós vamos entrar nas exceções, então vamos começar com a prata.
Então a prata aqui, ó, se eu fizer a distribuição de 47, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, olha aqui, tá dando 38 para 47, 38 para 47 falta quanto, pessoal? Falta 9, né? Veja bem, se eu deixar dessa forma, essa distribuição aqui é chamada de teórica. Marlos, por que teórica e não real? Porque quando só falta um elétron para completar o D, seja D5 ou D10, você tem que promover um elétron aqui da camada de valência do 5s para o 4D. Mas, pessoal, só uma observação, tá? Esse caso não vai ocorrer para períodos maiores, onde entre o S e o D tiver, por exemplo, o subnível F. Só para deixar isso claro, se, por exemplo, tivesse aqui 6S, 2, 4F, 14, 5D4, você não vai promover daqui para cá. Por quê? Porque o F já interfere nessa promoção. Então, eu só posso ter essa promoção, esse caso de transição do S para o D4 ou para o D9, se o S tiver colado com D, tá? Se o S não tiver colado com D, você não pode fazer essa promoção. Então, essa promoção aqui, ela não ocorre quando tem o F no meio. Tudo bem, pessoal? Não esqueça disso. Então, como eu vou promover do 5S2 para o 4D9, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, agora, ó, 5S1, 4D10. Cara, e aqui está a nossa exceção, presta atenção. Para o aluno desavisado, para aquele aluno que não está estudando, para aquele aluno que não está fazendo nosso curso, e ele pega lá, faz aquela distribuição lá em cima e deixa do jeito que está. Eu pergunto para ti, bem aqui você tem uma carga positiva, certo? Você tem que tirar um elétron. De onde você tiraria esse elétron na distribuição lá de cima? Não seria do 5S2? Então não ficaria 5S1, 4D9? E ficando 5S1, 4D9, não estaria incompleto? Não seria paramagnético? Seria, não é isso? Mas o que você percebe? Que quando você faz a configuração real, ficou somente 5S1. E quando eu for retirar esse elétron, que eu for tirar da camada de valência, daqui, ó, eu passo a deixar essa camada inexistente. Ou seja, passa a quarta camada a ser agora a camada de valência. Mas olha agora como fica a distribuição, meus lindos. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 4D10. O que você percebe? Que essa configuração toda, ela é uma configuração cheia, ou seja, ela é uma configuração completa. Quer dizer que esse íon prata, ele passa a ser diamagnético, meus amigos. E cuidado, que isso aí é uma exceçãozinha que pode quebrar muito aluno na prova. Porque se o aluno não fizer primeiro a configuração real, para depois tirar o elétron, ele vai achar o íon prata como sendo paramagnético. Mas o íon prata, ele é diamagnético. Tá bom, pessoal? Tome cuidado com isso. Então, essa era uma das exceções. A outra está para os primeiros elementos da série dos lantanídeos e actinídeos. Como assim, Marlos? Vamos fazer a distribuição do lantânio, que é 57. Então, vamos lá. Distribuindo o lantânio, número atômico 57, eu vou ter 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, ó, que tá dando 50, tá aqui, ó, 30, 38, 48, 54, com 2, 56. Para 57 falta 1. Quem é que vem depois do 6S2 aí no diagrama? Dá uma olhadinha. Não é o 4F? Então, se só falta 1, eu não deveria escrever 4F1? Essa aqui é a distribuição o quê, pessoal? Teórica, mas não é a distribuição prática. Por quê? Os cientistas descobriram que a diferença de energia do 4F para o 3D, quando preenche apenas um ou dois elétrons, é muito baixa.
Então, toda vez que você for distribuir um ou dois elétrons no 4F, fica mais estável você promover esse elétron para o subnível D, porque o orbital dele é mais estável do que o orbital F, do que deixar 4F1. Assim, isso não cai em provas mais banais, provas mais simples, mas provas mais complexas como FUVEST, ITA, IME, você pode ter certeza que seria uma regra abordada. Então, nessa distribuição, você não coloca 4F1. Toda vez que ficar apenas um ou dois elétrons no subnível F, você promove logo para o D. Então, como é que vai ficar, Marlos? Essa distribuição real, você vai pegar bem que quem é que vem depois do 4F? Não seria o 5D? Esse 5D aqui tá vazio, tá zero. Então você vai tirar esse elétron e jogar para lá. Então ficaria como, ó? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6. Agora o que vai ficar? 6s2, 5d1. Tá? 5D1. Então, você não vai deixar 4F1, tá? Então, essa distribuição ocorre para o primeiro elemento da série dos lantanídeos, o segundo elemento da série dos lantanídeos e o primeiro elemento da série dos actinídeos, tá, pessoal? Então, essa distribuição sempre vai ocorrer dessa forma quando você notar que vai terminar em 4F1, tranquilo? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, antes da gente encerrar essa videoaula, é sobre as moléculas. Pessoal, quando, por exemplo, eu digo para você a molécula do cloro, né? Nós vamos ver aí na distribuição eletrônica do cloro, nas próximas aulas, quando a gente estiver falando em estrutura de Lewis e ligações covalentes, que a molécula, ela surge justamente na tentativa de adquirir 8 elétrons, né? Na teoria do octeto. Então, seria mais ou menos o seguinte. Se eu distribuir o 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, você percebe que aqui a configuração está incompleta. Então, o cloro sozinho, ele seria paramagnético, né? Só que acontece, vamos botar aqui o cloro, que tem seus 7 elétrons, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos colocar agora o outro cloro aqui de vermelho. Outro cloro de vermelho, que também tem os mesmos 7 elétrons, né? Botar mais para cá. Também tem os mesmos 7 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que quando ele faz uma ligação covalente, que a gente vai ver mais na frente que é representado assim, né, pessoal? Ele passa a ter na sua camada de valência 8 elétrons, porque ele passa justamente ao fazer uma ligação química, preencher isso aqui, ó. Deixa de ser 3p5 e passa a ser 3p6. Então quer dizer que as moléculas diatômicas, Marlos, o que é uma molécula diatômica? Uma molécula formada por dois átomos iguais, ó, cloro, bromo, nitrogênio, ou mesmo as moléculas em gerais, né? Moléculas em geral. Tem algumas exceções? Tem, mas as moléculas em geral têm octeto completo, fora aquelas que não estão com octeto, o caso da água. Então essas moléculas, como elas sempre vão estar com 8 elétrons na camada de valência, nós dizemos que as moléculas em geral são o que, pessoal? Isso aqui deixa de ser paramagnético, porque agora está compartilhado, e nós passamos a ter sempre as moléculas como sendo diamagnéticas. Tome cuidado com uma exceção. Essa exceção é o caso do O2, porque essa exceção, apesar do oxigênio ser uma molécula diatômica, apesar do oxigênio estar com o octeto completo, mas o oxigênio ele é paramagnético. Aí tu deve me perguntar, professor, por que o oxigênio é paramagnético se ele só tem dupleto, se a configuração dele é cheia, se ele não possui singleto? Aí eu vou te dizer assim, amigo, não dá para eu te dar essa explicação a nível de ensino médio, porque essa explicação requer uma outra teoria vista no ensino superior, chamado de teoria dos orbitais moleculares, tá? Essa teoria chamada de LOMO, que é a teoria dos orbitais moleculares, ela vai explicar que tem um par de elétrons do oxigênio que fica no orbital antiligante, e é o que gera o vetor magnético. Mas como a gente está no ensino médio, não tem condição de eu vislumbrar essa explicação, nós vamos colocar na nossa cachola, na nossa cabecinha, que é uma exceção, apesar de ser uma configuração cheia, mas é paramagnético.
Então coloque isso aí como exceção na sua cabeça, beleza, pessoal? Pessoal, beleza. Então agora a gente tá craque em distribuição eletrônica, mas a gente precisa ver como isso é aplicado nos vestibulares. Vamos fazer 5 questões para você ver como isso é abordado nos vestibulares e como sempre as questões são muito simples. Basta que você saiba fazer a distribuição de Linus Pauling, entenda de onde tem que ser retirado o elétron da camada de valência. Não esqueça os casos D4 e D9. Vamos ver as seguintes questões. Então, pessoal, vamos lá aplicar o que nós aprendemos hoje e ver como é que isso cai em vestibulares, né? Então, a primeira questão já começa um texto para você dar uma lida, mas eu já te dou um conselho. Tome muito cuidado com questões de vestibulares, principalmente Enem. Às vezes o texto é muito grande e a questão te pede algo muito simples. Então eu te aconselho a você procurar ler logo o final da questão para ver se você não percebe se essa questão não precisa de nenhum dado no enunciado. Nesse caso aqui não precisa. Ele vai falar dos pinos, da liga de titânio, mas olha só, ele pede a configuração eletrônica com o titânio de número atômico 22. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir apenas 22. Então, vamos lá, distribuindo titânio número atômico 22. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, bem que já deu 20. Quem vem depois de 4s2 é o 3d, então só faltam 2, 3d2. Então, muito fácil. Aqui já dá para marcar a letra D, né? Então, questões muito simples. A segunda questão ele diz o seguinte: é comum a utilização de amálgamas de mercúrio em obturações dentárias. Considerando que o número atômico do mercúrio é 80, assinale a alternativa que apresenta a sua configuração eletrônica. Veja que ele te dá bem aqui o macete do xenônio, ó, número atômico 54. Mas a gente aprendeu na aula de hoje que eu posso lembrar o seguinte: o Hélio é o único gás nobre que não termina em P, um S2. O neônio vai terminar em 2P6. O argônio vai terminar em 3P6. O criptônio vai terminar em 4P6. E o xenônio vai terminar em 5P6. Então, ele me deu o 54 para eu somar até onde vai dar 54 e substituir pelo xenônio, a configuração CERN. Mas vamos fazer aqui o mercúrio, número atômico 80, tá, pessoal? Distribuindo 80, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Se você somar até aqui, tá dando 56. Quando eu coloco 4f14, dá 70. Para 80 faltam 10. Quem vem depois de 4f14 é 5D, justamente com 10. Então já bateu certinho os 80. Isso prova que o mercúrio ele é considerado o quê? Pela distribuição, diamagnético, porque ele não tem nenhum singleto. No entanto, se eu somar aqui para dar 54, vocês vão ver que o 54 bate bem aqui, em 5P6. Mas como já tinha te dito bem aqui, ó, terminou em 5P6, é o xenônio. Então, tu vai omitir toda essa distribuição até 5P6. Então, ficaria como? Mercúrio 80, ficaria CERN, xenônio, e eu vou escrever somente o restante, ó. 6S2, 4F14, 5D10. Então, configuração que tem essa resposta, letra D de doido de novo. Beleza? Vamos para frente para a gente aprender como é que cai. Cara, essa questão 3 ela é interessante porque assim, o aluno poderia responder essa questão fazendo o diagrama de Linus Pauling, né? Se ele não lembrasse a fórmula que Linus Pauling utilizou para montar o diagrama, ele poderia montar o diagrama e seguir a sequência e ver quem está na ordem crescente. Mas eu acho uma perda de tempo numa questão dessa você montar diagrama. É só lembrar o seguinte, que a energia de um orbital é o número quântico principal, o nível, mais o número quântico secundário, que é o subnível. É só lembrar que o subnível S não tem plano nodal, o subnível P tem um plano nodal. Assista o vídeo anterior, né, de modelo orbital para entender o que eu estou falando. Subnível D tem 2 planos nodais, subnível F tem 3 planos nodais. Então vamos lá. 4D, você vai somar aqui o 4, mais o L do D, que é 2, está dando 6. 4F, você vai somar aqui o N, que é 4, o L do F é 3, está dando 7. 5P, você vai somar o N, que é 5, o L do P é 1,
então aqui está dando 6. E 6S, você vai somar o 6 do S, mais o L que é 0, o 6 do nível, o S e o L é 0, aqui está dando 6. Quando empata, pessoal, vai ter maior energia quem tiver maior número quântico principal, ou seja, o maior número que está na frente. Então vocês estão vendo que já sei que o 4F é o maior de todos, né? Porque deu 7. Mas empatou o 4D, o 5P e o 6S. Então como é que eu vou fazer? Vou colocar na ordem crescente de número quântico principal. Então no caso aqui, ó, 4D menor que 5P menor que 6S. Porque como esses três aqui empataram, 4 é menor que 5, que é menor que 6. Certo? Então resposta 4D, 5P, 6S e 4F. Resposta letra A de amor. Então vê que é muito mais rápido se eu já tiver essa formulazinha na cabeça do que eu fazer toda a distribuição. Beleza, pessoal? Bom, a quarta questão tem a ver agora com configuração de íon, ó. Lembrando que esse metal não é metal representativo, é metal de transição. Então a gente primeiro faz a distribuição, depois retira os elétrons da camada de valência. Então primeiro eu distribuo 38. Então vamos lá. Estrôncio 38. Se bem que ele não é metal de... Tá, pessoal? Então, olha só. Próxima questão. Agora eu vou fazer a distribuição do estrôncio, lembrando que a gente sempre tira os elétrons da camada de valência. Então, estrôncio 2+, não é isso? Então, vamos lá. Estrôncio, 38 elétrons. Vamos primeiro fazer ele neutro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, deu 30. Quem vem depois de 3d10 é 4p6. 36. Depois vem 5S2. 38. Então, como eu tenho que tirar os elétrons da camada de valência, e eu tenho que tirar quantos elétrons? Eu tenho que tirar 2 elétrons, então eu vou retirar esses 2 elétrons daqui. Então vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e vai terminar em 4p6. Então, bora ver qual a distribuição que está dessa forma. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Tá batendo aqui pra gente a letra A, né, pessoal? Muito fácil. Vamos à próxima questão. E aqui agora eu vou te dar um macete interessante, galera. Um macete para você não perder tempo no vestibular. Presta atenção. O macete é o seguinte. Quando você tem uma configuração, eu quero escrever, por exemplo, P2. Né? Eu sei que aqui o subnível P tem 3 orbitais e eu quero escrever P2. Então você percebe que eu vou ter 2 elétrons. Então, quando a gente vai escrever uma configuração, a gente vai lembrar o seguinte, que o subnível P ele comporta 6 elétrons. A metade de 6 dá 3. Por que eu estou te explicando isso? Toda vez que esse númerozinho for menor que a metade do total de preenchimento do teu subnível, esse númerozinho já é o número de singletos. Então quer dizer que P2 quer dizer que eu tenho 2 singletos. Pera, Marlos, não entendi. Por exemplo, se eu botar D4, quantos singletos tem aqui? Eu já sei que tem 4 singletos. Por que eu sei disso? Porque a metade de D, o D não é 10? Subnível D não comporta 10 elétrons? Quanto é a metade de 10? Não dá 5? Então toda vez que esse número que está escrito é menor que a metade do total do teu subnível, ele já é o número de singletos. Então, pode ver que se eu tiver D aqui, 1, 2, 3, 4, ó, certinho. Agora, quando esse número passar da metade, por exemplo, D6, passou da metade, que a metade é 5, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o máximo de elétrons que esse orbital pode ter, que no caso D é 10, você vai subtrair o número de elétrons que você tem escrito e vai dar o número de singletos. Marlos, isso é mentira. Olha como é verdade. Vamos distribuir D6. Vamos distribuir D6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha quantos singletos tem aqui. 4 singletos. Então, toda vez que esse número for menor que a metade do máximo do teu subnível, é o número de singletos. Toda vez que esse número for maior que a metade ou igual... Porque assim, se for igual a metade, é o número de singletos também, tá? Então a gente pode botar assim uma regra, ó. Se esse número
que está escrita aqui no teu orbital, for menor ou igual à metade do preenchimento total, do total dividido por 2, esse número já é o número de singletos. Se esse número que está escrito aqui em cima for maior do que a metade, então você vai pegar o quê? O total e vai subtrair desse número para dar o número de singletos. Entendido ou não? Então, Marlos, entendi não. Faz outro exemplo. Tá? Vou pagar bem aqui em cima, pessoal. Ó, vou pagar bem aqui em cima. Ó, presta atenção. Se eu tivesse F8, qual é o máximo que o subnível F comporta, né? 14. 8 não é mais do que 7, não é mais do que a metade? Então você vai pegar 14, vai subtrair o 8, então você tem 6 singletos. É bem fácil. Então, se esse número der menor ou igual à metade, já é o número de singletos. Se esse número der maior do que a metade, você subtrai o total, menos ele, que você tem o número de singletos. Por que eu estou dizendo isso? Ora, eu tenho 26 elétrons aqui para distribuir no ferro. Então, ele neutro vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Aí ele vai tirar 3 elétrons, certo, pessoal? Ele vai tirar 3 elétrons. Então, ele vai tirar 3 elétrons. Ao tirar 3 elétrons, de onde eu tiro esses 3 elétrons? Eu tiro da camada de valência, mas a camada de valência só tem 2, ó. A camada de valência aqui só tem 2. Mas aí eu vou tirar um daqui, certo? Então vai ficar assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Aí ele pergunta quantos elétrons, ó, o último subnível ocupado, já sei que é o 3D, e quantos elétrons e o número de elétrons do mesmo, respectivamente. Desculpa. Então, ele quer o número de elétrons ocupado no subnível e o número de elétrons, respectivamente. Então, nesse caso, a questão foi bem simples, né? Ele quer 3D com 5. Mas ele poderia ter feito uma questão melhor. Ele poderia ter perguntado assim, o número de elétrons, o último subnível que foi preenchido e o número de singletos, que nesse caso também seria 5, porque é a metade. Até a metade é o número de singletos, tá certo? Então fica a dica, então. Mais um exemplo para você entender. Se eu botasse aqui para ti P4, quantos singletos tem? Ora, o P não é 6? Qual é a metade de 6, não é 3? 4 não é maior que 3? Então vai ser 6, que é o total, menos 4. Então eu tenho 2 singletos. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá uma força pra gente, compartilha aí nosso vídeo, curta nosso canal, assine as notificações para você receber todos os vídeos. Você sabe que o YouTube não vai divulgar os nossos vídeos se não houver a sua ajuda. Então ajuda o nosso canal para que a gente possa estar mostrando a química para mais alunos que precisam estudar. Um abraço a todos.